Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo em mais uma transmissão da sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos de praxe a todos os membros, ao representante do Ministério Público Eleitoral, seus servidores, advogados, advogadas que se fazem presentes na sala virtual. Aprovada a ata da sessão anterior por ausência de manifestação em sentido contrário. Temos um primeiro da pauta, que é o pedido de preferência com sustentação oral. Eu preciso confirmar aqui, vejo aí a presença do doutor Rafael e do doutor Zé Antônio Rosa. Estão nos ouvindo bem? Perfeitamente, excelência. Tá, ok. Então eu vou... aqui é um pedido de sustentação oral, o prazo regimental 20 minutos, me parece que vossas excelências vão fazer a divisão por 10 minutos cada um, é isso? Não, excelência, o Rafael vai falar os 20 minutos. Ah, tá ok. Então tá ok. Vamos fazer então o pregão desses autos, é o 2.3, PJE 0601-788. Trata-se de uma representação por captação ou gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral, eleições gerais de 2018. O representante é a Procuradoria Regional Eleitoral, o representado é Carlos Avalone Júnior. E esses autos são da relatoria do Dr. Fábio Henrique Rodrigues Fiorenza, a quem passo a palavra. Pois não, presidente, muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Faço a leitura do relatório. Trata-se de representação por captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei 9.504/97, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Carlos Avalone Júnior. Os fatos narrados pelo autor da ação são os seguintes, e aqui eu abro aspas para transcrever o que foi narrado na peça inicial. No dia 4 de outubro de 2018, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem em um veículo Volkswagen Gol, placa QBV 3399, sendo que chamou a atenção dos policiais o fato dos 3 ocupantes do veículo apresentarem-se excessivamente nervosos. Os ocupantes do veículo estavam voltando de Cuiabá para Cáceres, e a abordagem policial se deu por volta das 20h30, no quilômetro 560 da BR-070, no município de Poconé. Os policiais então procederam a uma fiscalização detalhada no carro, momento em que, no interior do porta-malas, encontraram uma mochila contendo o valor de R$ 89.900 e uma agenda manuscrita com o santinho do candidato a deputado estadual, Carlos Avalone, e ainda os policiais relataram que o veículo possuía, no vidro do porta-malas, um adesivo do candidato supramencionado. Após a abordagem, com a normal quantia em dinheiro encontrada e às vésperas das eleições, a Polícia Rodoviária Federal, suspeitando de possível ilícito eleitoral, acompanhou os 3 ocupantes do carro junto à Polícia Federal, local em que foram colhidos os seus depoimentos. Os ocupantes do veículo foram identificados como Denner Antônio da Silva, Rosenildo do Espírito Santo Bregantini e Luiz da Guia de Alcântara, que após serem questionados sobre a origem do dinheiro, entraram em contradição, sem conseguirem explicar a origem lícita da respectiva quantia em dinheiro. Denner Antônio da Silva, que era condutor do veículo, no momento da abordagem, disse que o dinheiro foi pego em um escritório em Cuiabá e que este escritório pertence ao senhor Carlos Avalone e que este dinheiro seria para pagar cabos eleitorais. Todavia, logo após, em seu depoimento, afirmou que não sabe para que seria o dinheiro, mas viu que Luiz disse que o dinheiro seria dele. Rosenildo do Espírito Santo, Bregantini, afirmou que não sabia da existência do dinheiro encontrado no carro, como também afirmou que ele e os outros ocupantes do veículo não foram a nenhum escritório naquele dia na cidade de Cuiabá. Luiz da Guia de Alcântara, no momento da abordagem policial, disse que o dinheiro seria resultado de uma venda de uma motocicleta, porém, ao prestar depoimento, disse que o dinheiro encontrado pertencia a ele, mas quanto à origem, afirmou pretender fazer esclarecimentos em momento oportuno. Esses depoimentos que são mencionados aqui são os depoimentos feitos na polícia, perante a polícia. Luiz da Guia de Alcântara também esclareceu que veio a Cuiabá porque precisava resolver uma situação financeira e que passou no escritório de Carlos Avalone. Ainda nos termos dos depoimentos colhidos, nenhum dos ocupantes do veículo souberam dizer a quem ele pertence ou quem seria o seu responsável. Apenas Luiz da Guia de Alcântara suscitou que achava que pertencia à campanha eleitoral de Carlos Avalone.
Também é relevante para a compreensão da causa conhecer a fundamentação que sustentou o Ministério Público Eleitoral para, diante de tais fatos, imputar ao representado o ilícito previsto no artigo 41A e, para tanto, recorro uma vez mais à transcrição de trecho da petição inicial. Do direito. Com efeito, ficou evidenciada a entrega de vantagem no valor de R$ 89.900, realizada em seu escritório para as pessoas antes mencionadas, conforme comprova a apreensão da quantia, como também os depoimentos colhidos em sede extrajudicial. Ante as circunstâncias fáticas do caso, somente se chega a uma óbvia conclusão. Trata-se de dinheiro entregue para captar votos, que além dos mencionados e captados Denner, Rosenildo e Luiz da Guia, pela vultuosa quantia em dinheiro, haveria um esquema maior de captação ilícita de sufrágio. A finalidade de obter votos restou demonstrada pelas circunstâncias em que os fatos foram descortinados, especialmente a ausência de uma causa jurídica válida para a entrega realizada da quantia de R$ 89.900, a entrega da quantia ter sido realizada no escritório do candidato, a existência de material de propaganda eleitoral junto com a quantia, a entrega realizada apenas 3 dias antes do pleito, a necessidade dos receptores em resolver uma situação financeira e o fato do carro usado no momento da abordagem ser da campanha eleitoral do candidato Carlos Avalone, entre outros, que serão bem definidos no decorrer da instrução processual. Diante desses fatos e fundamentos, o autor pediu a condenação do representado nas sanções do artigo 41A da Lei 9.504. Foram arrolados como testemunhas os 3 ocupantes do veículo, Denner, Rosenildo e Luiz da Guia. Com a inicial vieram boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal. Em contestação, o representado alegou preliminarmente que haveria decadência da ação, pois haveria litisconsórcio passivo necessário do representado com os ocupantes do veículo, ou ao menos com Luiz da Guia, uma vez que este alegara em depoimento à polícia que o dinheiro apreendido era seu. De modo que, decorrido o prazo para a propositura da ação, não seria mais possível emendar inicial para corrigir o polo passivo e, por isso, o juiz deveria declarar a decadência da ação. No mérito, o representado afirmou que verbes, abre aspas, não praticou, coordenou, ordenou ou teve ciência de qualquer ação ou intenção de captação ilícita de sufrágio em prol de sua candidatura. Não entregou dinheiro, assim como não possui qualquer relação com os recursos que foram apreendidos e são mencionados nesta representação, assim como que tais recursos não são da campanha do representado. Fecha aspas. É relevante mencionar que o representado ainda reconheceu que o veículo estava alugado para a sua campanha e que Luiz da Guia prestava serviços a ela e lembrou que, segundo Luiz da Guia, o dinheiro encontrado no veículo era de sua propriedade. Alegou ainda o representado que não havia sequer indícios de que se tratava de captação ilícita do sufrágio e a jurisprudência do TSE não admite a condenação por esse ilícito com base em mera presunção. Por fim, afirmou que ainda que se admitisse que o dinheiro apreendido pertencia ao representado e seria utilizado para captação ilícita de sufrágio, o fato não seria punível porque a apreensão do valor teria impedido a prática do fato ilícito. Diante disso, o representado pediu que fosse acolhida a sua preliminar ou no mérito que a ação fosse julgada improcedente. O representado também arrolou os ocupantes do carro como testemunhas. A doutora Vanessa Gasques, que me antecedeu na relatoria deste feito, determinou a expedição de carta de ordem ao juízo da 6ª Zona Eleitoral, em Cáceres, para oitiva das testemunhas. O representado interpôs agravo interno contra esse ato, requerendo que a relatora examinasse a sua preliminar de decadência antes de determinar o início da instrução. Antes que a relatora examinasse o agravo, contudo, foram ouvidas as 3 testemunhas arroladas. Por iniciativa do juiz que presidiu a audiência, as testemunhas foram ouvidas como meros informantes. Sobre o agravo, decidiu a relatora que a preliminar seria decidida pelo plenário desta Corte no momento do julgamento colegiado da ação. Na mesma oportunidade, com fundamento no inciso 4º do artigo 22 da Lei Complementar número 6490, a relatora determinou a intimação das partes para que se manifestasse sobre alguma diligência complementar que gostaria que fosse realizada. O Ministério Público Eleitoral pediu a realização das seguintes diligências: que fosse oficiada a Prefeitura Municipal de Cáceres, requisitando informações sobre o cumprimento da jornada de trabalho de Denner; que fosse oficiado o DETRAN, para que informasse todos os veículos que tivessem sido propriedade de Luiz no ano 2018; que fosse oficiado ao TJMT e ao TRF1, para que informasse sobre a existência de precatórios a serem recebidos por Luiz; que fossem oficiados os cartórios de Mirassol do Oeste de Cáceres, para informar sobre a existência de imóveis em nome de Luiz; fosse deferido o compartilhamento de provas entre o presente feito e o inquérito policial instaurado a partir do despacho tal e auto-depreensão tal;
expedindo-se a respectiva comunicação à Superintendência da Polícia Federal, que fossem ouvidos como testemunhas os policiais rodoviários federais, Fernando Keller e Etevaldo Alves, que participaram da abordagem, que fossem afastados dos sigilos bancários representados de sua campanha e dos 3 ocupantes do veículo, e que fosse expedido ofício ao COAF com o fim de que fossem fornecidos eventuais relatórios de inteligência financeira em relação às pessoas físicas e jurídicas identificadas na tabela do item anterior. Vinha acompanhado de uma tabela esse pedido na peça original. O representado, ao seu turno, não requereu a realização de nenhuma diligência e se manifestou pelo indeferimento de todas as diligências solicitadas pelo MPE. Especificamente sobre o pedido de oitiva de novas testemunhas, o representado alegou a sua preclusão, uma vez que, segundo ele, o momento para o arrolamento de testemunhas é a petição inicial. Luiz da Guia, uma das testemunhas arroladas pelas partes, apresentou petição na qual alegou que o valor apreendido era de sua propriedade e assim requereu a sua restituição. A então relatora decidiu que naquele momento processual não se justificava o afastamento do sigilo bancário requerido pelo MPE. No entanto, ela deixou aberta a possibilidade de que a referida diligência fosse reexaminada em momento futuro, após, abre aspas, buscar-se elementos probatórios exigidos na formação do tipo de lista eleitoral, qual seja o fim específico de obtenção de votos, fecha aspas. A relatora ainda indeferiu o pedido de expedição de ofícios ou porque considerou que as informações pretendidas eram impertinentes para o deslinde da causa, ou porque, em relação aos precatórios de titularidade de Luiz da Guia, porque este já juntara aos autos cópia dos alvarás de levantamento correspondentes a esses valores. Quanto à oitiva dos policiais rodoviários federais, a relatora deferiu o pedido, não acolhendo a alegação de preclusão do representado. A relatora também deferiu o pedido de compartilhamento de provas com o inquérito policial. Por fim, a relatora indeferiu o pedido de Luiz da Guia de restituição do valor apreendido. Em novo pedido de diligência complementar, o Ministério Público Eleitoral pediu a oitiva de Armando Bueno da Silva Júnior como testemunha, alegando que se tratava da pessoa que supostamente teria feito empréstimo a Luiz da Guia, conforme mencionado por este em seu depoimento e no já mencionado pedido de restituição dos valores apreendidos. O representado interpôs embargo de declaração contra a decisão da relatora, que deferira a oitiva dos policiais rodoviários federais, alegando que houvera contradição e obscuridade daquela no que diz respeito ao não reconhecimento da preclusão da indicação destas testemunhas pelo autor da ação. A relatora não acolheu os embargos de declaração. Na mesma oportunidade, determinou a intimação do representado para que se manifestasse sobre o pedido do MPE para que fosse ouvido Armando Bueno da Silva Júnior como testemunha. O representado não se opôs à oitiva de Armando. O representado interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a oitiva dos policiais com testemunhas, alegando preclusão consumativa. Foi ouvida a testemunha Etevaldo. Na mesma ocasião dessa oitiva, o Ministério Público Eleitoral pediu a juntada de um vídeo mencionado por Etevaldo, que teria sido feito pelo policial Fernando no momento da abordagem policial. Segundo a testemunha, nesse vídeo, Denner afirmava que o dinheiro apreendido havia sido pego no escritório do representado e que seria utilizado para o pagamento de cabos eleitorais em Castres. Ouvida, a defesa do representado pediu o indeferimento do pedido. A relatora, em decisão proferida na mesma ocasião, assentado no termo de audiência, deferiu o pedido juntado do referido vídeo, bem como deferiu a oitiva de Armando. O vídeo foi juntado. Em novo agravo interno, o representado recorreu dessa decisão, afirmando que teria ocorrido a preclusão para o pedido de juntada desse vídeo. Além disso, o representado afirmou que o vídeo se trataria de prova ilícita, pois a gravação fora feita sem autorização judicial e sem observar o contraditório, entre aspas, sob claros indícios de coação, bem como porque, tanto em sede policial quanto em juízo, Denner, acompanhado por advogado, fez alegações que divergiam daquela que teria sido colhida no vídeo. A relatora não conheceu do agravo interno, afirmando que as questões decididas de forma incidental no processo deveriam ser objeto de apreciação preliminar quando do julgamento colegiado, caso a parte interessada assim o requeresse. Foi ouvida a testemunha Fernando Keller, foi ouvida a testemunha Armando. Nesta audiência, o MPR reiterou o pedido de quebra de sigilo bancário. Já o requerido reiterou o pedido para que fosse excluído dos autos o vídeo da gravação do diálogo entre o policial Fernando e Denner. Já sob a minha relatoria, eu indeferi o pedido de quebra de sigilo bancário feito pelo MPE
e quanto ao pedido de desentranhamento do vídeo, mantive o entendimento da relatora que me antecedeu, no sentido de que deixaria para conhecer essa questão como preliminar quando do julgamento do feito em plenário. A MPE interpôs embargo de declaração alegando a omissão deste relator quanto ao pedido para que fosse requisitada à Polícia Federal cópia atualizada do inquérito. Eu deferi o pedido feito nesses embargos de declaração. As peças atualizadas do inquérito foram juntadas aos autos. Determinei a intimação das partes para oferecer alegações finais. Em suas alegações finais, o MPE pede o não acolhimento dos preliminares levantados pelo representado no curso do processo. E no mérito, sustentando a aplicabilidade ao caso da súmula número 62 do TSE, pede a condenação do representado nas sanções do artigo 30A, uma vez que, embora não tenha sido comprovada a captação ilícita de sufrágio, teria sido comprovada a vinculação do valor de R$ 89.900 apreendido nestes autos com a campanha do representado, de modo que este teria omitido esses recursos na sua prestação de contas, teria realizado uma movimentação de recursos fora da conta de campanha e sem identificação da origem, e teria ainda extrapolado o limite de gastos para a campanha ao cargo de deputado estadual ao qual concorrera. Diante disso, a MPE pede a aplicação da pena de cassação de mandato ao representado. Em seus memoriais, a seu turno, o representado afirmou que ficou comprovado que o valor apreendido era de propriedade de Luiz da Guia e que era fruto de um empréstimo obtido por ele com Armando, de modo que não restou comprovada a sua ligação com o dinheiro e tampouco o cometimento de captação ilícita de sufrágio ou qualquer outra prática ilícita. Em relação ao pedido do MPE de condenação do representado nas sanções do artigo 30A, afirmou o representado que a súmula 62 não seria aplicável ao caso, pois o que o autor da representação pretende não seria a mera alteração da capitulação, mas a condenação do representado com fundamento em fatos novos, diversos daqueles narrados na petição inicial. Alega o representado ainda que, mesmo sob a ótica do artigo 30A, a representação não poderia prosperar, pois a alegação de que o valor apreendido seria destinado a cabos eleitorais seria baseada em mera presunção. Por essas razões, o representado pede a improcedência da representação. Esse é o relatório, presidente. Muito bem, relatados os autos, passe então a palavra ao senhor Procurador Regional Eleitoral pelo prazo regimental. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mais membros do tribunal. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, doutor José Antônio e mais pessoas que estão assistindo a essa sessão. Bom, o Ministério Público, como bem já relatado pelo doutor relator, o Ministério Público ajuizou uma representação eleitoral com fulcro no artigo 41A da Lei 9.504, Lei das Eleições, em face de Carlos Avalone Júnior, que foi eleito suplente de deputado estadual e atualmente exerce o cargo de deputado estadual por conta da saída de um dos membros da coligação que foi eleito, né? Ele foi para o Tribunal de Contas, enfim, hoje ele ocupa o cargo de deputado estadual, e o que acontece é que no dia 4/10, às vésperas da eleição de 2018, por volta à noite, isso já era 8h30, agentes da Polícia Rodoviária Federal pararam um veículo, que era um veículo Gol, e dentro desse veículo estavam conduzindo o senhor Denner e tinha como passageiros duas pessoas, Rosenildo e Luiz da Guia. Esses nomes são muito importantes, porque dentro do veículo foi encontrado adesivos de campanha do candidato Carlos Avalone, mochila contendo agenda com adesivo de campanha, vários santinhos e a quantia de R$ 89.900 em espécie, em dinheiro. No momento da abordagem, o senhor Denner falou à autoridade policial que teria pego esse dinheiro no escritório do Carlos Avalone, em Cuiabá, para pagar cabos eleitorais. Isso, essa oitiva, vamos dizer assim, essa fala dele foi gravada pelo policial. E ele, no momento da gravação, avisou o senhor Denner que iria fazer a gravação e ele não se negou. Essa gravação foi só... o Ministério Público só teve noção dessa gravação a partir do momento do depoimento desse policial rodoviário e aí, então, deu a juntada dentro dos autos. Então, esse documento está dentro dos autos.
O Luiz da Guia, que era uma pessoa que estava lá, um passageiro, apresentou uma versão lá naquele momento que o dinheiro seria de uma venda de uma motocicleta, e depois que teria pego o numerário com o seu irmão. Então, não falou que era seu, depois falou que era do irmão, né? Lá na delegacia, já instruídos por advogados, já acompanhados por advogados, ele disse que esse dinheiro seria de propriedade do senhor Luiz e queria depois esclarecer a origem desse dinheiro. Bom, fato é o que aconteceu. É que o que todas as provas dos autos demonstram é que esse dinheiro foi utilizado, esses 89 mil reais, seriam utilizados para pagar cabos eleitorais. E, na época, um cabo eleitoral, se ele recebesse um salário mínimo, daria para pagar 94 cabos eleitorais. Acontece que a campanha do senhor Carlos Avalone, ela gastou o limite, praticamente o limite possível para a campanha de deputado. Faltou R$4 para ultrapassar o limite. Ou seja, esse dinheiro foi utilizado para pagar cabos eleitorais sem que passasse pela prestação de contas e que, enfim, no início do uso de caixa 2 para pagar cabos eleitorais. O senhor Luiz da Guia, é importante dizer que o senhor Luiz da Guia, ele foi contratado para a campanha. Então, o senhor Luiz da Guia, que era um dos passageiros, ele foi contratado pelo valor de R$5.000 para desempenhar a função de coordenador da campanha de Carlos Avalone na cidade de Cáceres. Isso está na prestação de contas do senhor Carlos Avalone. Além disso, o veículo em que eles estavam, o veículo Gol, ele foi locado para a campanha e está também na prestação de contas. Ou seja, o coordenador da cidade da campanha, estava dentro do veículo, o carro era da campanha e o senhor Denner disse que esse dinheiro foi pego no escritório do Carlos Avalone para pagar a cabo eleitoral. Ou seja, todos esses elementos demonstram a realidade dos fatos. Foram realizadas quebras de sigilo bancário, enfim. O senhor Luiz da Guia depois disse que recebeu esse dinheiro por meio de um empréstimo feito com um agiota, né? Mas fato é que nenhuma dessas versões apresentadas por eles tem um mínimo de credibilidade, não gera credibilidade, porque são várias as questões que, inclusive, o Ministério Público relata nos memoriais, demonstrando que todas essas versões, elas não gozam de verdade, não são verdadeiras. O conjunto apresentado não demonstra credibilidade, porque, por exemplo, o senhor Armando, que seria o agiota, eles divergem quanto à data da entrega do dinheiro, depois o local da entrega do dinheiro, enfim, nem eles conseguem montar uma história que coubesse que desse credibilidade à origem desse dinheiro, como se fosse um empréstimo ou então recebimento de algum dinheiro pelo senhor Luiz da Guia. Então, de fato, esse dinheiro era da campanha. Outra questão importante, que o senhor Luiz da Guia é uma pessoa já experimentada. O senhor Luiz da Guia foi vereador, depois ele teve seu registro em 2016 indeferido para a campanha de vereador, porque ele havia sido demitido do serviço público. Mas fato é que é uma pessoa experimentada já dentro do meio político. Enfim, agora eu vou... Sobre o fato, me parece que está muito bem comprovado que o fato ocorreu dia 4, 3 dias antes do primeiro turno das eleições, que se ocorreu dia 7. O montante apreendido foi R$89 mil. Luiz da Guia era coordenador de campanha na cidade de Cáceres, recebeu a remuneração de R$5 mil, isso tem o cheque dentro da prestação de contas, ou seja, estava intimamente ligado à campanha do senhor Carlos Avalone. O dinheiro apreendido foi transportado num veículo locado pela campanha e pago o valor que está dentro da prestação de contas. Juntamente com o dinheiro apreendido, havia adesivo de campanha, santinhos, agenda e, enfim, elementos de propaganda eleitoral da campanha do representado. E o fato incontroverso é que
os ocupantes do veículo visitaram o escritório de campanha do representado na data do fato, ou seja, eles estiveram lá no escritório do senhor Carlos Avalone. Então, tudo isso demonstra que o fato é isso. Receberam esse dinheiro que era para pagar cabos eleitorais para a campanha. O problema é que esse dinheiro não passou pela prestação de contas e nem poderia passar, porque o próprio candidato já ultrapassaram o seu limite, e a venda, todos os outros elementos demonstram que foi, de fato, um caixa 2 para a campanha, abusando, evidentemente, do poder econômico, o que demonstra a necessidade de sua reprimenda. Sobre as questões processuais, bom, sobre a gravação, né? Primeiro tem o litisconsórcio passivo necessário, né? Bom, não seria necessário, nesse caso, o litisconsórcio passivo necessário, porque o candidato é quem pratica o fato, né? Então, é ele o representado dentro de um feito eleitoral. Não são os outros ocupantes, eles não são réus nessa ação por conta da desnecessidade, como já é bem claro na jurisprudência e de vários julgados que já estão colacionados dentro dos memoriais. A preclusão da prova testemunhal já foi bem falado pelo relator, né? Enfim, a oitiva enfim, foi realizada dentro da... enfim, as oitivas que foram realizadas, elas podem ser determinadas pelo relator como pelo juiz da causa para o deslinde e para o interesse de reconhecer a realidade dos fatos, a verdade dos fatos. Enfim, de fato o que aconteceu é que todas as decisões para ouvir ou não as pessoas foram debatidas em juízo, foram aceitas ou não, então isso também não cabe ao acolhimento dessa alegação. Sobre a exclusão do vídeo, de fato, o que aconteceu é que o vídeo gravado pelo policial rodoviário federal na abordagem, ele não é prova ilícita, porque ele foi um depoimento, não foi um depoimento, ele na verdade foi uma entrevista realizada e com a ciência e de que ele estava sendo gravado e com sua aquiescência também. Outra questão é que aquelas pessoas que estavam no carro, eles são informantes ou testemunhas, ou seja, não há que se cogitar o direito à presença de advogado no meio da gravação, porque eles não são investigados, eles são testemunhas ou informantes dessas ações. Então, como já bem repisado pela jurisprudência, não haveria, inclusive, a necessidade de acompanhamento por advogado. E dentro do trabalho policial, é praxe fazer uma entrevista com quem está ali dentro do veículo, para verificar, inclusive, o que está acontecendo ali dentro, né? Quando você encontra uma vultosa quantia de dinheiro, o policial, naturalmente, vai questionar a origem para poder ter uma noção se aquilo lá pode ser algum ilícito ou não. Uma outra questão que merece apontamento é, além das divergências no que foi dito, né, o senhor Luiz da Guia disse que esse dinheiro ele teria tomado de empréstimo, mas ele teria calçado com um processo trabalhista que ele já havia ganho, mas não há muito sentido nessa alegação, porque o valor que ele já teria recebido, tem vários alvará de liberação de dinheiro no mês 10, no mês 12, não teria sentido ele tomar de empréstimo R$90 mil de uma pessoa, a juros abusivos de 3% ao mês, bem no período eleitoral, bem nas vésperas do período eleitoral, se isso fosse verdade, assumindo todo esse risco de levar esse dinheiro para um lado e para o outro, sem necessidade, já que no mês 2, já no mês de fevereiro, ele teria mais R$90 mil para sacar. Então, ele foi liberado a ele R$152 mil de alvará. Então, por que ele teria tomado empréstimo a 3%?
de juros. Não tem sentido isso. Outra questão é sobre... Bom, o que se verifica é que, de fato, esse dinheiro de R$89 mil apreendido com eles, daria para pagar 94 cabos eleitorais, que era o que, de fato, iria acontecer, conforme o depoimento do Denner, lá a Polícia Federal, e os indícios robustos demonstram que havia uma movimentação paralela de recursos financeiros para a campanha. Foram omitidos esses valores, o que extrapola e muito os limites de gasto para a campanha do deputado estadual, demonstrando que deve ser sancionado conforme a lei das eleições. Outra questão é que essa infração, ela é uma infração formal. A infração do artigo 30A da lei das eleições, ela tem natureza formal. Então, ela dispensa a aferição do resultado no plano potencial, ou seja, basta a verificação do fato e para que sejam aplicadas as sanções. E conforme a gravidade do fato que nós verificamos aqui, aplicando inclusive os requisitos da proporcionalidade, razoabilidade, enfim, ensejam claramente que a procedência da representação para cassar o diploma de deputado estadual, conforme o artigo 30A da Lei 9.504, de 9.504 da Lei das Eleições. Outra questão que foi colocada também, que quase me esqueço, sobre a capitulação jurídica, né? Todos os fatos que foram imputados e que estão sendo repisados dentro dos memoriais e nessa sustentação oral, estão todos eles descritos na petição inicial. O autor o representado, ele se defende do que está previsto, que está escrito dentro da petição inicial, e todos os fatos, tudo que está sendo, que foi averiguado, está dentro dos limites indicados na petição inicial. Portanto, não há violação ao princípio da congruência, e o Ministério Público requer a procedência do pedido para condenar o representado à cassação do seu diploma. Muito bem. Cumprimento, doutor Eric Masson, e passo na sequência a palavra ao doutor Rafael Marcelino de Almeida Nunes, para falar em nome do representado. Muito obrigado, Excelência, excelentíssimo senhor presidente Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimos servidores aqui presentes, excelentíssimo senhor relator, eminente magistrado Fábio Henrique Fiorenza, em nome de quem cumprimento a todos os demais presentes. E, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pela apresentação oral aqui do meu colega do Ministério Público. De fato, de forma bastante hábil, ele consegue mais uma vez demonstrar a tônica do que foi o trâmite de toda essa representação desde seu início. Trata-se de uma seleção de fatos, uma seleção de elementos pensados para se construir uma narrativa que alcance o resultado pretendido desde o início, que é a sanção do representado. E, de fato, excelências, o processo, como bem lançado no relatório do eminente magistrado, trata-se de uma representação do Ministério Público que, inicialmente, tinha a capitulação e a descrição dos fatos compatíveis com a captação ilícita de sufrágio. E aqui abro o primeiro parêntese para dizer, como também ressaltado pelo eminente magistrado, que naquela ocasião da inicial, o Ministério Público mencionava a existência de um grandioso esquema de captação de sufrágio. E não prometia descrever durante o trâmite processual como isso aconteceria. E, de fato, até hoje, passado todo esse tempo do curso do processo, não sabemos quem são exatamente as pessoas envolvidas diretamente nessa captação ilícita, até porque no momento da abordagem, e isso não se mencionou, o deputado, o representado, não estava presente. Então,
Por que pessoas ele promoveu a captação? Que pessoas que foram captadas? Se na resposta a essas minhas perguntas, essas pessoas aparecerem, necessariamente deveriam ser trazidas aos autos, porque agentes da conduta descrita pelo Ministério Público, e daí a necessidade de reconhecimento do litisconsórcio. Em resposta negativa, caso não se consiga identificar essas pessoas, a representação ela merece o simples arquivamento por ausência de elemento mínimo para o seu prosseguimento, que é a descrição da conduta, que é necessária, inclusive, para a defesa do representado. Pois bem, excelências, o que aconteceu de fato é que, no decorrer do trâmite processual, não foi possível, de fato, a identificação dessas pessoas. Não foi possível a identificação, a descrição e a comprovação dessa conduta inicialmente alegada. Daí porque, de forma bastante habilidosa, o Ministério Público, em alegações finais, altera, e aí não a capitulação dos fatos, não a hipótese normativa. O Ministério Público, até porque, excelências, a conduta que descreve uma captação ilícita de sufrágio é uma conduta totalmente distinta de uma conduta direcionada ao pagamento de despesas de campanhas não declaradas. São suportes fáticos distintos. A descrição da norma é distinta. Então não se trata meramente de uma alteração na capitulação, ao contrário. Trata-se de alteração de fatos para a tipificação e aplicação de uma sanção desde o início pretendida. E isso, evidentemente, não é aceito por nossa legislação, evidentemente, isso não é aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral, especificamente com fundamento na súmula 62. Passada essa preliminar, excelências, voltamos aqui aos fundamentos originais dessa representação. E, de fato, o que temos de concreto é que houve uma abordagem da autoridade policial, mencionada já também, bastante explorada pelo meu eminente colega da Procuradoria Regional Eleitoral, no âmbito da qual foram apreendidos recursos nesse automóvel utilizado na campanha, e esses recursos também encontrados no automóvel, também foram encontrados no automóvel material de campanha de candidatos, dentre as quais do representado. E a partir disso, diante, abro aspas, diante da ausência de uma causa jurídica válida, como se o ônus probatório da causa jurídica válida do representado fosse, criou-se essa narrativa para a aplicação dessa sanção pretendida. E a autoridade policial não só criou essa narrativa, como empreendeu diversos procedimentos, inclusive ilícitos, para o fim de fundamentar essa pretensão da aplicação da sanção. E, de fato, esmiuçando os autos, além da bem lançada narrativa aqui pelo meu colega, que, de fato, desenvolveu a sua narrativa, mas o que de concreto há para fundamentar essa narrativa são dois elementos. São dois elementos. O que liga o recurso ao deputado, do ponto de vista concreto. Eu tenho dois elementos. O depoimento dos policiais e o registro que foi feito no boletim de ocorrência, que são depoimentos contraditórios. A mera leitura da transcrição e a audiência dos vídeos demonstra as contrariedades ali exploradas por partes policiais, depoimentos direcionados e, portanto, imprestáveis para o fim de produção de prova, e dois, o famigerado vídeo a que se referiu como o primeiro elemento de sustentação da narrativa do parquê. E aqui eu abro meu segundo parênteses para falar sobre esse vídeo. E, de fato, excelências, o que há nesse vídeo? O que há nesse vídeo? Trata-se de um vídeo de 22 segundos, no qual o autor da gravação, policial federal, autoridade policial, ele claramente faz perguntas induzindo respostas
do senhor Denner, a parte que aparece, o cidadão que aparece nesse vídeo, para que ele confirmasse informações de um diálogo prévio que tiveram. E isso é claramente identificável quando verificamos a resposta à pergunta: bom, mas de quem que é esse dinheiro? Ele fala: o dinheiro é dele, ele é proprietário do dinheiro. Mas ele quem? O que é ele? Perdoe-me a obviedade, mas ele é um pronome pessoal que se refere à pessoa masculina de quem se fala ou de quem se escreve, ou seja, houve um diálogo prévio. E essas obtusas circunstâncias dessa gravação foram devidamente exploradas numa audiência específica sob a eminente presidência, a competente e eficiente presidência do eminente relator, na qual tivemos oportunidades por essas circunstâncias. Está aí a transcrição do depoimento que foi do policial Fernando Köhler para corroborar que daquela audiência se extrai que as circunstâncias de gravação foram as seguintes. A gravação foi feita em local ermo, à noite, depois de 8h30 da noite, como bem colocado pelo meu eminente colega, em local ermo, os policiais fortemente armados de fuzis. O policial autor da gravação, ele confessa em audiência ter trazido essa pessoa para um local isolado, distancia dos outros companheiros e começa ali aquele diálogo que ensejou na gravação do vídeo. O policial armado em um local ermo, à noite, faz essa entrevista que se quer aqui validar como prova. E aí, nessa entrevista, o policial armado, segundo ele, sabe-se lá em que circunstâncias ocorreu esse diálogo, sabe que lá em circunstâncias foi obtida essa autorização, sabe que lá em circunstâncias esse diálogo foi combinado previamente a essa gravação. O fato é que não há nenhum elemento nos autos que corrobora a autorização da pessoa. Fala-se em ciência. A aquiescência ela não é expressa, a aquiescência ela não é manifestada, a aquiescência sequer é gravada. E aqui eu não estou falando da aquiescência ou da autorização judicial, como deveria ser nesse tipo de expediente de produção probatória. Estou falando da autorização pessoal daquele indivíduo que aparece no vídeo. E não fosse suficiente, excelências, tal como restou evidenciado no depoimento que foi feito em audiência, o vídeo ele foi editado, a autoridade policial editou confessadamente o vídeo foi editado. E para corroborar esses fatos graves, eu perguntei em audiência, ao autor da gravação, autoridade policial, Fernando Köhler, perguntei: eu gostaria de verificar a existência de outros trechos, esse diálogo prévio. Isso foi gravado, até porque ele, durante o depoimento, ele alega que fez uma gravação da abordagem inteira. Falei, bom, então, que a autoridade policial traga aos autos a gravação por completo da abordagem. Isso talvez fosse um procedimento interessante para a gente entender como foi a dinâmica daquelas gravações. E a resposta eu vou aqui relatar a Vossas Excelências. Ele respondeu o seguinte, abro aspas, não tenho, porque isso aí não me interessava, fecho aspas. Ou seja, trata-se de uma representação lastreada em investigações em que a autoridade policial tem interesses. E esses interesses, eles foram presentes na edição do vídeo, na transcrição do boletim de ocorrência, no depoimento que foi realizado, na seleção de narrativas. Não, mas naquela época ele disse que Denner disse uma coisa. E quando o senhor Luiz da Guia afirmou também nessa entrevista que o dinheiro era dele, onde isso constou? Cadê o vídeo que demonstra essa parte? Não há. Repito, uma representação que é fundamentada em uma investigação policial, uma abordagem que é direcionada mediante o interesse de ocasião da autoridade policial. Isso
em depoimento foi afirmado. Excelências, situações dessa natureza, por mais teratológicas que possam acontecer, já foram objeto de exame por parte do nosso judiciário. Infelizmente, não são expedientes tão extraordinários como deveriam ser no regime de Estado de Direito. E, na ocasião, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o Acórdão 32751, julgado em 26 de abril de 2017, reconheceu a necessidade de se extinguir sem julgamento de mérito um procedimento fundamentado nesse tipo de expediente. Talvez um expediente ligeiramente menos teratológico do que esse. E o próprio egrégio Tribunal Superior Eleitoral também tem reiteradamente afirmado que, peço licença a Vossa Excelência fazer uma leitura, é imprestável a gravação clandestina realizada por policiais que saem da posição de observadores e induzem os investigados a responderem perguntas maliciosamente elaboradas. É exatamente o caso dos autos. Trata-se do agravo regimental do recurso contra a expedição de diploma 747 da relator Ricardo Lewandowski. Mais adiante, Tribunal Superior Eleitoral, captação ilícita de sufrágio, prova ilícita, gravação ambiental, ausência de autorização judicial, contaminação da prova derivada, os efeitos da nulidade. E aí diz o eminente ministro Arnaldo Versiani, peço licença para fazer a leitura, considerar como nula a prova obtida por gravação não autorizada e permitir que os agentes que realizaram ponham seu conteúdo, que é o que estamos fazendo aqui agora. Eu, no exercício do direito de defesa do representado, eu preciso aqui debater sobre uma prova absolutamente ilícita que permaneceu durante a representação inteira e ficamos debatendo se isso seria válido ou não. Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, retorno aqui aos autos, permitir que a prova ilícita expulsa pela porta voltaria a entrar pela janela ao permitir esse tipo de depoimento. Isso consta do recurso ordinário número 19-0461 da relatoria do ministro Arnaldo Versiani. Então, excelências, não se trata meramente de retirar essa aberração probatória dos autos, mas também a necessidade de se avaliar as suas consequências, os seus efeitos e a sua contaminação para o restante do processo. Daí a necessidade de se arquivar pela nulidade, conforme determina a Lei Complementar número 64, artigo 22, inciso 1, a linha C. Até porque, peço licença para parafrasear o eminente ministro Marco Aurélio, trata-se de um preço módico por vivermos em um Estado democrático de direito. Aliás, Estado esse lamentável em que o voto popular, a decisão majoritária, ela é mediada com o interesse da autoridade policial de ocasião. Passados essas questões preliminares, excelências, voltamos ao que consta dos autos. Então, o que consta dos autos? Consta a narrativa que foi construída e os depoimentos que foram colhidos durante o decurso do processo. E o que consta desses depoimentos? Desde o início, desde a abordagem policial, discutir sobre a ausência da causa válida, como se esse ônus fosse do representado. O fato é que o ônus probatório do parquê não foi cumprido. E não só isso, não se demonstrou tanto a tipificação original quanto a fundamentação da tipificação superveniente, se demonstrou que, primeiro, esses recursos seriam do senhor Luiz Antônio da Guia, conforme desde a abordagem policial ele mencionou. Ele continuou com esse mesmo discurso do início ao fim, esse dinheiro é meu. Ele falou isso em diversas oportunidades, inclusive nessa entrevista absurda que foi realizada. E mais, também foi demonstrado que a destinação desse recurso seria para a compra de um imóvel. Isso ele também falou, como o próprio policial Fernando Keller mencionou na audiência que me referi anteriormente. Bom, e qual a causa jurídica? A causa jurídica também foi investigada e demonstrou-se que a origem do recurso seria um mútuo financeiro que foi feito
com o senhor Armando, mencionado também pelo Procurador Regional Eleitoral. Demonstrou-se a titularidade com elementos probatórios, a titularidade dos recursos, demonstrou-se a sua origem, demonstrou-se a sua destinação. Aqui se falou, mas não faria sentido porque os juros são altos. Depois menciona-se, bom, mas os juros eram altos, mas o prazo de empréstimo era pequeno, ou seja, são elementos que absolutamente corroboram a legitimidade dessa operação. Então, excelências, não só não foi comprovada a narrativa construída inicialmente pela autoridade policial, como ao contrário, essa narrativa ela foi rechaçada na instrução probatória. Então, por essas razões, excelências, aqui pedindo vênia pelo tempo tomado, gostaria de reiterar que manifesta-se a defesa pela necessidade de arquivamento deste procedimento em razão da alteração dos fatos que fundamentam a tipificação. Segundo, a necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário que não foi observada. Em terceiro, pela nulidade da representação, haja vista ter sido fundamentada com base em prova ilícita. E se assim, Vossas Excelências não reconhecerem que, diante da instrução probatória desenvolvida durante todos esses anos, que se reconheça a total ausência de fundamento da narrativa na qual se fundamenta a representação. Agradeço uma vez mais, de minha parte é uma honra ter a atenção de Vossa Excelência, agradeço pela paciência. Muito obrigado. Cumprimento o eminente Dr. Rafael Marcelino, inclusive pela abordagem dentro do prazo regimental, com muita objetividade, assim como o fez também o outro representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Passo, então, na sequência, a palavra ao eminente relator, Dr. Fábio Henrique. Hoje não, presidente, muito obrigado. Inicialmente, parabenizo o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Érico Masson, e o advogado do representado que da tribuna fez a sustentação oral em favor da causa de seu patrocinado, Dr. Rafael Marcelino. Como se viu no relatório, no decorrer do processo, o requerido apresentou questões prejudiciais ou preliminares ao mérito que, em razão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos feitos eleitorais, deixaram para serem decididas pelo plenário no momento do julgamento colegiado do feito. Passo a decidi-las. São 4 as questões. A primeira, litisconsórcio passivo necessário e a decadência. Alega o representado que o MPE também deveria ter incluído no polo passivo da ação as pessoas a quem, segundo a inicial, teria sido entregue o dinheiro apreendido no momento da abordagem policial, pois se trataria de litisconsórcio passivo necessário. Não o tendo feito no momento oportuno, a ação deve ser extinta por decadência. A alegação do representado não encontra guarida na jurisprudência do TSE, como se vê pelos seguintes julgados. Vou me limitar a ler o capítulo, o parágrafo de interesse. Impossibilidade da condenação do não candidato por captação ilícita de sufrágio. Somente o candidato tem legitimidade para responder pela captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 41A da Lei 9.504. O responsável não há como reconhecer a decadência na medida em que o responsável pela conduta, quando não candidato, não detém, segundo as sedimentadas jurisprudência desta Casa, legitimidade para integrar o polo passivo da ação eleitoral que apura a prática da captação ilícita de sufrágio. Aqui menciono também um precedente do nosso egrégio TRE que não destoa daquele entendimento da Corte Eleitoral. Esse aqui fica registrado aqui no voto, mas não farei a leitura. De fato, como se vê, a jurisprudência do TSE e desta Corte Regional tem entendimento consolidado no sentido de que as sanções do artigo 41A aplicam-se somente ao candidato, motivo porque apenas ele tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação que tenha por objeto esse dispositivo. E mesmo se considerar do ponto de vista da ofensa ao artigo 30A, que o Ministério Público Eleitoral nas alegações finais afirma ser o dispositivo de fato aplicável ao caso, não há litisconsórcio passivo necessário, pois a jurisprudência do TSE, para essa hipótese de ilícito, também caminha naquele mesmo sentido, a ver,
O objeto da representação do artigo 30A consiste tão somente na negativa de outorga ou na cassação do diploma do candidato, ex-vi, do parágrafo 2º aludido preceito legal, o que afasta a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e terceiro envolvido nas práticas ilícitas. Os legitimados passivos para a demanda, segundo a doutrina e a jurisprudência, são os candidatos que arrecadaram ou gastaram recursos ilicitamente, inclusive os suplentes. Na doutrina, entendimento do renomado eleitoralista José Jairo Gomes não destoa daquele do TSE, como se vê. E aí eu faço aqui também a transcrição de um trecho desse renomado eleitoralista, que eu também me reservo o direito de não ler aqui. Dentro do exposto, não havendo consórcio passivo necessário, rejeito a prejudicial de decadência. É como voto, senhor presidente. Vota doutor Bruno de Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator. Doutor Sebastião Barbosa. Tal como o relator, rejeito também a preliminar. Doutor Armando Biancardini. O relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, rejeitada então a preliminar. Retorna a palavra ao eminente relator. Hoje não, presidente, passamos à segunda preliminar, que é de preclusão da indicação de novas testemunhas e consequente nulidade de suas oitivas. Como se viu, após a oitiva das testemunhas inicialmente arroladas pelas partes, que acabaram por serem ouvidas como meros informantes, a juíza que me antecedeu na relatoria deste feito abriu às partes a possibilidade de se manifestarem sobre novas diligências que eventualmente gostariam que fossem realizadas, nos termos do artigo, dos incisos 5 a 7 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Faço a transcrição aqui dos dispositivos que eu vou poupá-los da leitura. O MPE pediu, entre outras diligências, a oitiva dos 2 policiais rodoviários federais que participaram da abordagem no dia dos fatos. O representado posicionou-se contra as diligências requeridas pelo MPE, alegando, em relação à oitiva das novas testemunhas, a preclusão, haja vista que, em seu entendimento, o arrolamento de testemunhas pelo autor deveria ser feito exclusivamente na petição inicial. A fim de sustentar a sua alegação, o representado citou 2 precedentes do TSE. Em um deles, constou da ementa que o artigo 22, inciso 1A da Lei Complementar estabelece que o rol de testemunhas das ações que seguem o rito do mencionado artigo deve ser indicado por ocasião da apresentação da defesa do representado. No outro, o TSE decidiu que o momento oportuno de apresentação do rol de testemunhas pelo autor é o do ajuizamento inicial sob pena de preclusão. Entretanto, há de ser feito o distinguishing entre os casos tratados nesses precedentes e o presente caso. O primeiro caso tratava de assistente simples que havia ingressado no processo após a fase para indicação de testemunhas e, por esse motivo, o seu pedido não foi deferido. Em razão disso, assim que se manifestou o TSE. Também vou poupá-los da leitura desse trecho. Logo, vê-se que o precedente não se aplica ao presente caso. O mesmo ocorre no segundo caso. Neste, o Tribunal Regional, tem um errinho aqui, né, de digitação, reconheceu que houvera a indicação extemporânea de testemunhas, mas ainda assim admitiu-a com base no argumento genérico e abstrato de que deveria prevalecer a busca da verdade real. Não foi apresentado nenhum fato ou circunstância que justificasse a admissão da indicação de novas testemunhas após a petição inicial. Por isso, esse caso difere-se do presente, no qual circunstâncias concretas ocorridas no curso da instrução tornaram justificáveis a indicação dos policiais rodoviários federais como testemunhas. Vejamos a fundamentação feita pelo MPE para pedir a oitiva dos policiais. Abro aspas. Após a oitiva dos envolvidos na apreensão da quantia de R$ 89.900, temos que o senhor Luiz da Guia apresentou em juízo uma versão totalmente inovadora da prestada em sede policial, referente à origem do dinheiro. Em sua versão em sede policial, o senhor juiz disse que o dinheiro foi obtido através da venda de uma moto. Sendo assim, mesmo que o juiz tenha dado outra versão, há necessidade de apurar as 2 versões contadas pelo senhor Luiz para a maior aproximação à verdade dos fatos. Bem como não se pode descartar a hipótese de que o mesmo esteja pretendendo ocultar a vinculação do dinheiro ao candidato requerido. Finalmente, há de se considerar que os 3 depoimentos, a partir do cumprimento da carta de ordem, foram todos tomados na condição de meros informantes. Isso porque, ponderou o juiz ordenado, que haja visto o potencial de autoincriminação envolvido, não seria possível tomar-lhes o juramento de falar a verdade. Esse fato, aliado à divergência de versões apresentadas em sede policial e em juízo, recomenda que se possam ser realizadas novas oitivas a fim de que esse respeitável juízo possa se basear em provas testemunhais.
Eu só faço um esclarecimento aqui, presidente e demais colegas, que quando o Ministério Público aqui fala em versão dada em sede policial, na verdade essa versão ela foi dada no momento da abordagem. Na sede policial, em sede policial, o senhor Luiz da Guia, em verdade, ele não falou da origem do dinheiro. Isso eu trato mais adiante aqui no meu voto. Prossigo na leitura do voto. Como se vê, o MPE fundamenta o pedido de oitiva dos policiais rodoviários federais em 2 motivos. Em razão de a testemunha Luiz da Guia ter apresentado em juízo uma versão diversa da apresentada em sede policial, em razão de todas as 3 testemunhas arroladas pelo autor na inicial terem sido ouvidas como meras informantes. Entendo que tais motivos justificam a indicação de novas testemunhas na fase de diligências da ação de investigação judicial eleitoral. E, além disso, entendo pertinência as razões da relatora que me antecedeu para deferir a indicação das novas testemunhas, as quais peço vênia para transcrever. Sem razão requerida no tocante à oitiva, já agendada dos policiais rodoviários federais. A douta PRE formulou o pedido de oitiva de ambos na fase processual dos incisos 5 e 7 do artigo 22 da Lei Complementar, em atendimento ao despacho desta relatora. O inciso 6º, citado, fala em diligências complementares requeridas pelas partes. O inciso 7º expressa impossibilitar, nesta fase processual, a oitiva de testemunhas conhecedoras dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão, hipótese na qual se enquadram, a olhos vistos, os policiais rodoviários federais. Além disso, mesmo que a douta PRE não tivesse feito o pedido de oitiva dos 2 policiais que efetuaram a apreensão inicial, esta relatora poderia, sem sombra de dúvidas, ouvi-los como testemunhas do juízo, mesmo após a oitiva das testemunhas inicialmente arroladas pelas partes. É evidente que esta relatora, na busca da verdade real dos fatos, sem olvidar-se do ônus processual de cada parte, pretende escutar o que tem a dizer dos 2 agentes públicos que realizaram a apreensão dos documentos e do dinheiro, segundo consta da exordial. As razões expostas pela relatora ao se manifestar sobre os embargos de declaração são igualmente dignas de nota. Abre aspas. O apresentado aduziu que ocorreu a preclusão para o rolamento das testemunhas. De fato, o momento para que a representante indique o rol de testemunhas é a petição inicial e teria ocorrido a preclusão para requerimento de novos oitivos. Ocorre que a peculiar situação que justifica a oitiva das testemunhas do caso concreto. Luiz da Guia, ocupante do veículo em que foi apreendido o dinheiro e a agenda com os santinhos, atravessou petição na qual alega que a abordagem policial demonstrou propensão incomum na averiguação de prática de ilícito eleitoral, bem como que, na ocasião, foi a ser atribuída a fala inexistente quanto à origem dos valores, sustentando que não teria dito que o dinheiro seria produto da venda de uma motocicleta. Portanto, para esclarecer o momento da abordagem policial, a preclusão deve ser afastada para que sejam ouvidos os policiais. Com efeito, as circunstâncias que motivaram o pedido de oitiva de novas testemunhas pelo MPE não eram existentes ao tempo da petição inicial, tendo surgido apenas no curso da instrução, e tornaram imprescindíveis a complementação do acervo probatório. Destaco aqui especialmente a oitiva das testemunhas inicialmente arroladas como meros informantes e o fato de Luiz da Guia ter colocado sob suspeição a atuação dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem policial. Tese essa que, como se verá, acabou por ser incorporada à defesa do representado. Assim, entendo absolutamente pertinentes as razões que levaram o relator a admitir o pedido, motivo pelo qual as tomo como minhas neste momento. E aqui é importante mencionar precedente mais recente do TSE, em que ocorreu situação semelhante à hora tratada e cuja solução foi a mesma que a aqui proposta. Trata-se das ações, são 2 AIGES e uma AIME, propostas contra a chapa vencedora nas eleições presidenciais de 2014. Em sessão plenária ocorrida em 4 de abril de 2017, o TSE decidiu deferir pedido da defesa para reabrir a instrução e ouvir mais uma testemunha, Guido Mantega. Aproveitando o ensejo desse pedido, o MPE também apresentou requerimento para a oitiva de outras 3 testemunhas. O TSE, então, decidiu por maioria reabrir a instrução e deferir o pedido de oitiva da testemunha requerida pela defesa e, quanto às testemunhas pedidas pelo MPE, decidiu ouvi-las como testemunhas do juízo. Aí que eu transcrevo a ementa e o acórdão do julgado, que também vou poupá-los da leitura. De fato, assim votou o relator, ministro Herman Benjamin, no que se refere ao pedido do Ministério Público e o acordo para ouvi-las como testemunhas do juízo. Se tem no caso acima mencionado, a situação semelhante é ocorrida no presente processo. Em razão de circunstâncias ocorridas no curso da instrução, considerou-se necessária a oitiva de novas testemunhas. No caso tratado no TSE,
Uma das testemunhas foi deferida como testemunha de defesa e as testemunhas indicadas pelo MPE foram deferidas como testemunhas do próprio juízo. Desse modo, a oitiva das novas testemunhas arroladas pelo MPE no presente caso deve ser admitida tanto porque a sua indicação foi baseada em circunstâncias surgidas após a abertura da instrução, como pelo fato da relatora ter corroborado a indicação das novas testemunhas pelo MPE ao afirmar, em decisão já mencionada logo acima, que mesmo que a douta PRE não tivesse feito o pedido de oitiva dos dois policiais, esta relatora poderia, sem sombra de dúvidas, ouvi-los como testemunhas do juízo. Dentro dessas considerações, rejeito a presente preliminar. É como voto. O voto do doutor Bruno de Oliveira. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator. Vereador Sebastião Barbosa. Com o relator, senhor presidente. Doutor Armando Biancardini. Com o relator, senhor presidente. Também acompanho. Fica, então, rejeitada mais essa questão preliminar. Retorno, então, a palavra ao relator. Pois não, presidente, vamos agora às duas últimas preliminares. Na verdade, ambas se referem ao vídeo anexado e eu dividi em duas essas preliminares, duas questões. Uma em relação à intempestividade e outra em relação à ilicitude do vídeo em si próprio. Vamos primeiro à questão da intempestividade. Em agravo interno, o representado alegou que o vídeo que registra o diálogo entre o policial Fernando e Denner foi juntado nos autos extemporaneamente. O vídeo foi juntado a pedido do autor da representação após a oitiva da testemunha Etevaldo, policial que também participou da abordagem no dia dos fatos. Não obstante a impugnação do representado, a relatora anterior deferiu o pedido em decisão proferida na própria audiência, de seguinte teor. Vou poupá-los da leitura novamente. A presente preliminar não merece prosperar. A existência do vídeo não havia sido mencionada na petição inicial ou tampouco no boletim de ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal no registro de ocorrência feito pela Polícia Federal. Como afirmado pela decisão agravada, a oportunidade para a juntada do vídeo apresentou-se apenas no momento da oitiva da testemunha Etevaldo. Em seu depoimento, trouxe à tona a existência do vídeo. Não há que se falar assim em intempestividade no pedido de juntada do vídeo. Aqui são aplicáveis as mesmas razões que inspiraram os incisos 5 e 7 do artigo 22 da Lei Complementar, os quais, como já se mostrou no exame da preliminar anterior, possibilitam a complementação das provas dos autos no caso de surgimento de circunstâncias ocorridas no curso da instrução, o que é justamente o que ocorreu na situação aqui examinada. Diante disso, também rejeito esta preliminar. É como voto, senhor presidente. Observando o fatiamento dessa matéria, né, dessa preliminar, especificamente com relação à intempestividade. Doutor Bruno de Oliveira. Com o relator. Doutor Jackson. Com o relator. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator. Vereador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Armando Biancardini. Também acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho. Bem acompanhado, então fica rejeitado sobre o aspecto da intempestividade. Retorna a palavra para a continuação. Seguimos agora para a última preliminar, da ilicitude em si própria do vídeo. O representado alega que o vídeo não serve como prova, pois a manifestação de Denner foi feita sem a presença de seu advogado, o que ofenderia o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Ordem, e sem que lhe fossem informados dos seus direitos constitucionais, especialmente ao silêncio e à não autoincriminação. O vídeo em questão se trata de uma curta gravação de voz e imagem de Denner, feita pelo policial rodoviário federal Fernando Keller, quando da abordagem policial. No vídeo, Denner afirma que o valor de R$ 89.900 encontrado no veículo teria sido pego com o pessoal do deputado Carlos Avalone e seria para pagar cabo eleitoral em Cáceres. Sobre a validade desse vídeo como prova, há de se acolher a orientação do STF, o qual, revendo a sua jurisprudência anterior, decidiu, em sede de repercussão geral no RE 583937, julgado em 2009, tema 237, pela validade como prova da gravação ambiental realizada sem o conhecimento do interlocutor, como se vê na ementa abaixo. Vou poupá-los da leitura da ementa. O caso julgado pelo STF, embora se trate de ação penal, é de todo cabível ações de outras naturezas. Com efeito, em ações penais está em jogo o direito à liberdade, o qual, se é disso dizer, merece uma maior proteção do que aqueles do que cuidam as ações de natureza civil, de modo que, a forciori, o mesmo entendimento é aplicável a estas e, portanto, ao caso sob exame. Por essa razão, o TSE acabou adequando a sua jurisprudência para adotar o entendimento do STF, estabelecido no RE já mencionado, como se vê no seguinte julgado. Vou fazer a leitura somente da parte mais relevante. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da gravação ambiental, neste tribunal,
e da inexistência de decisão sobre o tema em processos relativos às eleições de 2016, além da necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a compreensão do STF firmado no RS 583937, é admissível a evolução jurisprudencial desta Corte, superior para as eleições de 2016 e seguinte, a fim de reconhecer como regra a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, sem que isso acarrete prejuízo à segurança jurídica. É relevante acrescentar que a gravação que se discute nestes autos sequer foi clandestina, pois Denner sabia que estava sendo gravado, conforme declarou o policial Fernando Keller, e ademais percebe-se ao assistir ao vídeo. Cumpre observar ainda que eventual questionamento sobre a validade da gravação ambiental diante do direito à não autoincriminação e da ausência de comunicação prévia ao indivíduo sobre o seu direito a permanecer em silêncio, embora pertinente, como já decidido pelo STF e pelo STJ, não cabe no presente caso, tendo em vista que os fatos narrados por Denner não configuram nem em tese crime de sua autoria ou ilícito de qualquer natureza praticado por ele, motivo pelo qual não seria necessário adverti-lo de seu direito ao silêncio e a não autoincriminação, para que tal prova fosse válida. Inclusive, como já dito, no presente caso, ele foi arrolado apenas como testemunha, assim como no inquérito policial que apura os mesmos fatos. Assim, não há que se falar em ilicitude do vídeo com prova em razão do interlocutor não ter sido informado do seu direito ao silêncio e à não autoincriminação. Com essas considerações, rejeito a preliminar como voto, senhor presidente. O voto é do doutor Bruno de Oliveira. Senhor presidente, no ponto é importante ressaltar que nós não estamos na quadra de um processo criminal. Então, o que diz a Constituição? A Constituição diz: o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer em silêncio e de ser assistido por sua família e por seu advogado. Nós estamos na quadra de um processo civil em que o Denner sequer é requerido. Ele sequer testemunha, ele foi arrolado como testemunha, mas foi ouvido como informante. Não existe, ele foi conduzido, é verdade. Ali nós não estávamos diante de na quadra de um interrogatório. Muito bem, mas se fosse um processo criminal, obviamente, ele deveria ser advertido do seu direito de permanecer em silêncio, não tenho dúvida disso. Em qualquer momento que o fosse, para que essa prova fosse admitida no processo criminal. Ocorre, contudo, entretanto, que nós não estamos em uma quadra de um processo criminal e que Denner não o procedimento lá na polícia, instaurado na polícia, visou descortinar a prática de ilícitos criminais e Denner jamais esteve naquele processo como indiciado, como suspeito do fato. Ele estava lá ele foi conduzido como testemunha desde o início. Portanto, senhor presidente, o direito à autoincriminação, com a devida vênia, não se aplica nesta quadra, razão pela qual eu estou em consonância com o voto do doutor relator. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Senador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Armando Biancardini. Senhor presidente, quando eu prestei atentamente aqui, principalmente nessa parte do vídeo, eu confesso que eu fiquei muito incomodado com esse vídeo, com os relatos apontados aqui, até um pouco pelo doutor Eto, mas também pelo doutor Rafael aí, sobre o que se envolveu essa captação, essa imagem, a juntada desse vídeo em si. E com todo respeito ao relator e também dos apontamentos do doutor Bruno, que são sempre, como eu sempre já elogiei várias vezes em relação a seus posicionamentos, eu estou realmente incomodado e, se fosse possível, senhor presidente, sobre essa preliminar em si, eu gostaria de me manifestar com a devida vênia, com o tempo, pedindo vista dessa preliminar. Eu não estou seguro de votar essa preliminar neste momento. Eu não sei se seria possível, o que o senhor... Não, possível regimentalmente o senhor tem todo o direito de pedir vista quando achar que tem necessidade. Então, sobre essa preliminar em si, eu estou incomodado realmente, eu preferia nesse sentido, senhor presidente.
Tá. Então fica o pedido de vista. Eu já vou adiantar meu voto, eu não tenho dúvida alguma, porque essa questão foi muito bem tratada. Na verdade, refere-se a uma situação de testemunha. O vídeo em si tem que ser analisado dentro de um outro contexto, ele não é único para eventual condenação, porque, veja bem, se nós tivéssemos apenas o vídeo como único elemento de prova, eu teria realmente todo um cuidado para poder analisar, assim como pensa o doutor Armando. Mas eu já adianto que na esfera criminal é possível que exista uma condenação criminal, ou seja, você atinge um bem maior que a liberdade de um cidadão com base unicamente em depoimentos testemunhais, é o que só ia acontecer em quase todos os processos que envolvam tráfico de drogas, em algum envolvimento onde se aborda os conduzidos, os réus, em situações longe de casa, longe de qualquer presença de testemunhas, e os depoimentos testemunhais são tranquilamente aceitos até para uma condenação na esfera criminal. Aqui, tratando-se de situação diversa, como muito bem ressaltado pelo relator, secundado pelo doutor Bruno, tratando-se de situação de testemunha e não sendo o único elemento probatório dos autos, eu não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente relator. Porém, em razão do pedido de vista, veja que forçado a adiar a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do quinto vogal, doutor Armando Biancardini, com a situação já destacada de, regimentalmente, Vossa Excelência traga o voto para a continuação desse julgamento amanhã. Senhor presidente, me permite, eu gostaria de agradecer os elogios do doutor Armando. Obrigado, Armando. E, obviamente, Vossa Excelência tem todo o direito de fazer vista para melhor reflexão. Agora, faço só uma pontuação, que nós não estamos valorando a prova. Nós estamos admitindo-a como lícita e a valoração das circunstâncias do fato, se elas vão ser feitas. Seguramente o senhor relator vai nos trazer essa valoração no momento meritório. Essas considerações que eu queria fazer apenas, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Não, doutor Busic. Com todo respeito ao relator e aos que já anteciparam o voto, eu gostaria de retirar meu voto em respeito ao nobre colega que pediu vista, e eu vou aguardar a manifestação dele. Tá? Fica anotado, então, a guarda da doutor Gilberto Busic. Senhor presidente, eu também vou aguardar também, senhor presidente. Tá? Fica, então, adiada a conclusão e retirados os votos do doutor Gilberto Busic e doutor Jackson Coutinho. Continuação de julgamento prevista para amanhã. Eu agradeço aqui, então, a participação do doutor Rafael Marcelino, doutor Zé Antônio Rosa, também se faz presente. Continuação de julgamento prevista para amanhã. Sessão subsequente. Muito obrigado, um bom dia, senhores. Bom dia, excelência, muito obrigado. Bom dia. Obrigado aí. 2.9 é da relatoria do doutor Sebastião Monteiro. Há também aqui um pedido de preferência com sustentação oral, como dito, da relatoria do doutor Sebastião Monteiro, o PJE 0600134. Eu indago aqui se o doutor Tiago Pereira dos Santos já se encontra na sala virtual. Já está presente. Já está ok. Bom, seja bem-vindo, doutor Tiago. Vou fazer o pregão, é o 0600134. Recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo vereador, 50ª Zona Eleitoral de Nova Bandeirantes. Recorrente à coligação Transforma Bandeirantes. Recorrido, Wilson Rodrigues de Araújo. O relator, doutor Sebastião Monteiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A insurgência do recorrente é contra uma decisão de primeiro grau que julgou improcedente a ação de impugnação de candidatura e deferiu o pedido de registro do recorrido, no caso aqui, o senhor Wilson Rodrigues de Araújo. Tá? O recorrente, em síntese, aduz que
o recorrido, apesar do recorrido ter comprovado a desincompatibilização do cargo de secretário municipal, o mesmo não ocorreu em relação à função comissionada de presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração JARI do município de Nova Bandeirantes, no prazo de 6 meses antes da eleição. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo não provimento do recurso. Tá. Vossa Excelência está provendo ou desprovendo esse recurso, desembargador doutor Sebastião? Senhor presidente, eu, em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso. Está negando, né? O doutor Tiago se faz presente aqui para fazer sustentação oral. Eu indago ao doutor Tiago. Excelência, estou presente. Mas sim, você vai fazer uso de sustentação oral? Se está desprovendo o recurso, não, Excelência, não tem necessidade. Então tá ok. Ouço o senhor Procurador Regional Eleitoral. Eu mantenho o parecer pelo não provimento do recurso. Está mantido, doutor Sebastião. Se você puder resumir, fique à vontade. Senhor presidente, de fato, a análise das provas e a análise das provas ficou atestado aqui que houve sim um afastamento no dia 3 de 4 de 2020, conforme comprova o decreto 073 de 2020, onde se conclui o cumprimento da norma de regência. Tá? Isso em relação ao cargo de secretário. Com relação à licença especial para concorrer à desincompatibilidade do cargo de efetivo de fiscal, afastou-se também das funções comissionadas, tanto que em seu pedido fez constar que era do cargo e demais funções. No caso, essas demais funções era a questão do JARI, o que foi confirmado pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura através do ofício número 18 de 2020, de 6/10 de 2020, documento dotado de fé pública, confirmando o afastamento de todas as funções públicas, o que incluiria a presidente da JARI. Então, senhor presidente, com essas considerações, em consonância com o parecer do MP, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau. Doutor Fábio Henrique. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Com o relator. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator. Doutor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado final, o tribunal, à unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do doutor relator. Resultado para esse julgamento. Tem um pedido aqui de vista, que é do desembargador Sebastião Barbosa, que é o 2.1. O doutor Sebastião trata-se do PJI 06-00626, é um recurso eleitoral na propaganda política eleitoral, extemporânea ou antecipada, na zona eleitoral de Barra do Garças. Recorrente é Paulo César Raia de Aguiar, recorrido Marossan Dias da Silva. A relatoria é do Dr. Gilberto Bussic, que votou pelo negou provimento ao recurso. O primeiro vogal, o desembargador Sebastião Barbosa, pediu vista. Os demais aguardam com a palavra o desembargador Sebastião Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de voto vista em recurso eleitoral interposto por Paulo César Raia de Aguiar contra a respeitável sentença do ID número tal que declino aqui, que julgou improcedente a representação eleitoral pela prática de propaganda eleitoral antecipada por ele ajuizada em face de Marossan Dias. Na sessão do dia 30 de novembro, o relator proferiu o seu voto de mérito. Peço vênia ao nobre relator para, respeitosamente, abrir divergência do voto por ele proferido quanto à propaganda eleitoral realizada por intermédio do WhatsApp. Na espécie, verifica-se que o ato de pré-campanha questionado se traduz em mensagem enviada via WhatsApp, supostamente para um grupo de pessoas, em que o representado ultrapassa as barreiras da legalidade, de modo a afetar o equilíbrio esperado, também na etapa prévia de disputa ao pleito. Isso porque, consoante se infere do texto, o pré-candidato, para além de narrar a sua trajetória pessoal e exaltar as suas qualidades pessoais, efetua, sobretudo ao final, discurso apelativo de apoio com as frases, aspas,
Conto com o apoio dos pastores do Ministério de Madureira e pastores de outros ministérios. Conto com seu apoio e da sua família. Conto com vocês, meus amigos, que me acompanham durante todos esses anos e que precisarei fundamentalmente agora nesta minha nova caminhada. Fecho aspas e continuo. Vê-se então que o nó górdio da questão é saber se a expressão utilizada pelo recorrido, aspas, conto com o apoio dos pastores do Ministério da Madureira e pastores de outros ministérios, conto com seu apoio de sua família, em sua publicação, configura pedido explícito de voto. Após detida análise de todas as provas constantes dos autos, constato que, de fato, houve uma extrapolação do direito do cidadão de divulgar a sua pré-candidatura. Com efeito, no julgamento do recurso eleitoral número tal que declino aqui, também da relatoria do doutor Gilberto, em sessão passada, eu divergi, mas dado ao tempo em que nós dispomos, divergi, mas não fiz, não fundamentei, como agora faço neste. Espera um momentinho. Pois bem, inegável que o debate remonta a campo sensivelmente tênue em doutrina e jurisprudência, por quanto extremamente subjetivo. Nesse caso, convém reprisar lição de José Jairo Gomes, que a induzir ao raciocínio de um olhar mais zeloso do jogador no enfrentamento de tais situações. Aqui, Sua Excelência, o doutrinador, ele diz que há uma certa dicotomia entre um artigo e seus parágrafos, mas devemos estar atentos a ele. Eu não passo a leitura para otimizarmos nosso tempo. E como bem assentado pelo Dr. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, a palavra apoio ou apoiar realmente fica em uma zona cinzenta. Entre mentes, pedido vem na Vossa Excelência, Dr. Fábio, entendo que mencionada expressão configura pedido expresso de voto. Explico. Os precedentes citados no recurso eleitoral número tal, que declino aqui, não se aplicam ao caso por serem expressões totalmente diversas das utilizadas pelo representado no caso em exame. Se não vejamos, no recurso eleitoral, especial eleitoral, a expressão utilizada foi voto de confiança e no agravo regimental, no agravo de instrumento número 9-24 do TSE, a expressão foi essa família apoia, e no caso, ora em comento, o termo utilizado foi conto com o seu apoio. Nessa ordem de ideias, anteriormente esse egrégio sodalício, no julgamento do recurso eleitoral no 335-64/2016, da relatoria do eminente doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, pacificou a matéria acordando que a expressão conto com seu apoio configura propaganda eleitoral irregular. Aí trago a ementa, vou deixar de fazer a leitura, mas ele faz uma distinção aqui a respeito desses fatos. Não se desconhece que os julgados não são imutáveis, que são passíveis de superação. Todavia, para que isso ocorra, deve haver uma distinção, porque senão haverá ofensa ao princípio da segurança jurídica, bem como deve haver estabilidade e coerência nos julgados de um tribunal. É o que prevê o artigo 92B do Código Instrumental Civil. Nessa ótica, o caso em estudo em nada se distingue do precedente mencionado da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda. Assim, por oportuno, em louvor à brevidade, transcreve excertos desse voto brilhante, adotados os fundamentos ali consignados como razão de decidir. Trago aqui novamente e vou ler só o que está em negrito aqui para que, no momento, creio que seja o que interessa. Seria diferente, no caso, se dissesse, sou pré-candidato, conto com você. Sou pré-candidato, conto com o seu apoio. Sou pré-candidato, vem comigo. Sou pré-candidato, ajudem.
São situações que demonstram claramente propaganda extemporânea, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses mencionadas nos incisos do artigo 36A da Lei 9.504/97. Aí tem mais lei para documentação o voto e digo, tal posicionamento foi consolidado nos julgamentos posteriores por essa Corte Regional em casos tais. Aí trago também aqui, que já foi pacificado naquela composição. Nesse sentido, de igual forma, está a jurisprudência pátria, quanto ao termo "conto com seu apoio". Aqui eu trago um julgado, deixa eu ver de quem. O relator desse caso foi Roberto Vieira Diniz de Freitas, e é do Tribunal Regional do Ceará. E tem outros também, de outros regionais. Tudo nesse caminhar. E continuo. Destarte, no caso em tela, os termos "conto com o seu apoio" e "conto com o seu apoio e de sua família", dentro do cenário inserido na mensagem, em diálogo direto, incisivo e apelativo, feito ao eleitor, poderia ser facilmente substituído pela expressão "conto com seu voto", sem modificar a conotação da mensagem, que naturalmente visa a corroborar a intenção de que a escolha das urnas seja feita em seu favor. Destaco ainda, no caso em tela, o texto tal qual redigido, de maneira impessoal e associada à imagem do representado. Demonstra que o pedido de voto não foi realizado em um contexto familiar ou intimista. Deveras, trata-se de nítida mensagem padronizada que denota provável divulgação a contatos aleatórios por meio de recurso disponível no aplicativo, que permite seu disparo para a lista de transmissão. Ademais, qualquer conteúdo enviado pelo WhatsApp, ainda que em grupo privado, pode ser compartilhado para outras pessoas e se pulverizar em um curto período, não se extinguindo a comprovação de um especial potencial lesivo para a caracterização da propaganda antecipada, bastando para tanto o pedido explícito de votos. Portanto, no caso em apreço, à luz do artigo 926 do CPC, como não se vislumbra situação distinta do precedente jurisprudencial do recurso 335/64/2016, dessa colenda Corte Regional, entendo que restou configurado a propaganda eleitoral antecipada. Assim, sendo imperiosa a aplicação de multa, neste passo, ante a ausência de qualquer circunstância a justificar eventual majoração da penalidade, tenho por bem fixar, como já dito pelo ilustre procurador, em R$5.000, com fulcro no artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Diante do exposto, uma vez mais pedido vênia ao nobre relator, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo provimento parcial do recurso eleitoral, reformando em parte a sentença, para condenar o representado Marozão Dias ao pagamento de multa no importe de R$5.000, com fundamento no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Senhor presidente, eminentes pares, é assim que voto. Como vota, doutor Sebastião Monteiro? Presidente, peço vênia ao ilustre desembargador Sebastião Barbosa para manter minha posição e acompanhar o relator. Votamos diversos processos sobre a mesma matéria e o meu posicionamento foi no sentido de que, adotando como aquele voto paradigma do Dr. Fábio Fiorenza, salvo engano, que delimitou de forma bastante clara e precisa o ilícito sobre essa questão do pedido de voto
explícito. E nesse caso específico, eu me recordo, o Dr. Gilberto Busic elucidou os fatos com precisão e que demonstram que, nesse caso, seguindo aqueles precedentes que já foram adotados por essa corte, não ocorreu o pedido explícito de voto. Apesar das considerações da divergência, considerações que merecem a nossa atenção, eu mantenho, respeito, mais uma vez, desembargador, mas mantenho meu posicionamento no sentido de que não ocorreu o pedido explícito de voto. Então, eu estou acompanhando o relator. Dr. Fábio Henrique. Pois não, presidente, também peço vênia a divergência aberta pelo Dr. Sebastião, para acompanhar o relator, em coerência até com o voto mencionado pelo próprio Dr. Sebastião em seu voto vista, do entender que essa expressão, essa palavra apoio ou verbo apoiar, se encontra ali numa zona cinzenta, e me parece que pode se referir não somente ao apoio com o voto, mas apoio de outras formas, como abordei naquele voto, como, por exemplo, manifestação de apreço nas redes sociais, etc. Desse modo, em coerência já com esse voto mencionado pelo Sebastião, e por dois ou três outros casos que julgamos aqui, em que se referia a hipóteses parecidas, a situações parecidas com essa, é que eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu parabenizo o relator também pelo brilhante voto. Realmente é uma questão muito delicada e as divergências nesse ponto são absolutamente lícitas e relevantes até para que nós possamos refletir. Mas me parece que no ponto eu tenho dúvidas, inclusive, quanto à relevância do fato no que tange a própria configuração de propaganda, a relevância eleitoral do fato, que foram duas mensagens que o candidato, pretenso candidato, postou em rede de WhatsApp, quando a gente sabe que, se tratar de rede de mensagem em rede privada de WhatsApp, isso não é sindicável sequer na quadra da justiça eleitoral. Então, diante do fato concreto e também por uma questão de coerência, porque esta corte tem decidido na linha de precedentes do voto do Dr. Fábio, eu peço vênia ao relator, à divergência, louvando-a pelo consubstancioso voto, mas eu acompanho o do relator, senhor presidente. Dr. Armando Biancardini. Senhor presidente, eminente pares, eu também, esse mesmo caminho aí, tenho um entendimento assim, bem sedimentado em relação a essa questão, principalmente desses grupos de WhatsApp ou coisa parecida. Realmente a gente fica naquela linha tendo de tolher, talvez, a liberdade de expressão meio que intervigente com a propaganda eleitoral. Até há um livro do ministro Tarcísio sobre isso, dizendo especificamente sobre essa linha que fica separando esses dois ordenamentos. Então, senhor presidente, e mais uma vez peço vênia também à divergência, respeito o voto do desembargador Sebastião, que realmente sempre nos abrilhanta com os seus posicionamentos, mas, e por bem, seguindo o que realmente já vinha seguindo anteriormente, também acompanhar o relator, senhor presidente. Então, o resultado do tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Dr. Jackson, Vossa Excelência havia me manifestado algum interesse e necessidade? Senhor presidente, eu queria pedir dispensa, senhor presidente, que eu tenho um compromisso agora urgente nesse horário, e já aproveitando que o doutor Armando está aí, acho que não vai fazer, pode me substituir nos 4 próximos processos. Dr. Armando, pode continuar conosco aí? Sim, senhor presidente, sem problema. Não há nenhuma necessidade, então a gente faz aqui, inclusive conseguindo em ata, no caso, a substituição do Dr. Jackson pelo Dr. Armando, que continua presente nessa sessão. Obrigado, Dr. Jackson. Tenha um bom dia. Dr. Gilberto Busic, me parece que... esse aqui ainda é o 2.2. Um PJE 0600
77, o recurso eleitoral na propaganda política eleitoral extemporânea, eleições 2020, 14ª Zona Eleitoral de Jaciara, Comissão Provisória Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Jaciara é o recorrente. E o recorrido é Andréia Wagner. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Qual o senhor procurador regional eleitoral? Eu mantenho o parecer pelo não provimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra. Senhor presidente, trata-se também de arguição de propaganda irregular, onde a candidata menciona o seguinte: no meu plano de governo, há melhorias que irão contemplar diretamente o funcionalismo público municipal. Juntos, construiremos uma Jaciara mais forte e mais humana. Portanto, senhor presidente, acompanhando essa linha de raciocínio dos precedentes deste sodalício, eu estou negando provimento ao recurso, mencionando que não há pedido explícito de voto e estou negando provimento ao recurso nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Tem algum voto contrário? Senhor presidente, eu vou capitular-me, né, pela autoridade da maioria que está sendo... Eu acompanho o relatório. E nesse caso também, se tiver algum candidato a prefeito falar que não tem um benefício previsto no plano de governo, acho que seria algo surreal nesse país, né? Eu quero saber qual é o candidato a prefeito que diz que não tem nenhuma melhoria. Isso é uma obviedade, né? É outra razão que me faz acompanhar o relator também. Nesse caso específico. Então tá, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Gilberto Bussic, é possível julgarmos aqui o de 2.4 a 2.8? Me parece, bastante já fez esse adiantamento. Posso fazer o pregão de todos eles? Pode sim, senhor presidente. Então, vamos só para fazer, então, o julgamento aqui se dará de forma conjunta, todos da relatoria do Dr. Gilberto Bussic. O 2.4 é o PJI 0600361, recorrente é Mariano Kolakiewski Filho, recorrido coligação por uma água boa, cada dia melhor. O 2.5 PJI 06000432, também é a mesma coisa, propaganda eleitoral, representação, aqui é recorrente coligação por uma água boa, cada dia melhor, e o recorrente também aqui é Mariano Kolankiewicz Filho, e recorrido ambos recorrem da decisão. O 2.6 é o PJI 06000434, também recurso é propaganda política, aqui é o recorrente à coligação por uma água boa melhor, e o Mariano Kolankiewicz Filho na condição de também recorrente e recorrido ambos. O 2.7, recurso eleitoral, também representação, propaganda política, PJI 06000439. Mesmas partes recorrentes, coligação por uma água boa melhor, e Mário Kolankiewicz, recorrente e recolhido ambos. E o 2.8, finalmente, também é o PJI 06000442, o recurso eleitoral, representação, propaganda política, mesmas partes recorrentes, coligação por uma água boa, cada dia melhor, e Mariano Kolankiewicz, recorridos os mesmos. Vossa Excelência, doutor Gilberto Bussic, já me adiantou aqui que vai fazer como referência para todos os demais o 2.5, que é mais abrangente. É isso? Isso, senhor presidente. Então, Vossa Excelência, com a palavra. Dispenso o relatório, senhor presidente. Em todos eles, o parecer aqui é pelo desprovimento. Deixa eu só confirmar aqui. De ambos, né? Isso mesmo. Todos estão mantidos, doutor Eric? Sim, mantido. Enfim, é um caso de propaganda eleitoral impulsionada, só que, enfim, tem aquela informação, né, que tem que ser colocada lá no Facebook, de patrocinado, enfim, né, a questão é essa. A Procuradoria mantém o parecer. Retorno, então, a palavra ao doutor Gilberto Bussic. Obrigado, senhor presidente. Resumidamente, o caso é o seguinte: o representado veiculou propaganda em Facebook sem constar a expressão
propaganda eleitoral, violando, portanto, o dispositivo no artigo 29, parágrafo 5º da Resolução 23.610 de 2019. O juiz aplicou multa de R$5.000. Ocorre que foram 14 representações e o juiz aplicou a multa em cada um deles no mínimo legal. A parte contrária pede o aumento da multa em virtude da reincidência dos fatos, enquanto o próprio representado pede a incidência de conexão para a multa ou que seja reduzida abaixo de 5.000, em todos os casos, ou que se aplique a conexão. Resumidamente, então, senhor presidente, reiterando novamente, eu estou, porque, na verdade, todas as propagandas não se referem aos mesmos fatos, elas são distintas. Então, eu estou mantendo a sentença e mantendo a multa em 5.000 para cada caso, não reconhecendo a conexão, porque são casos distintos, e não elevando as multas em virtude da reincidência de fatos. Então, eu estou improvendo ambos os recursos, tanto do representante como da parte adversa, que pede aumento da multa. Então, em essência, Vossa Excelência desprover todos né? Tanto do Mariano como da coligação. Isso. O fato foi muito bem sintetizado pelo doutor relator. Doutor Sebastião Barbosa. Eu estou de acordo com Sua Excelência, o relator. Doutor Sebastião Monteiro. O relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Armando Bancardini. Sem dúvida alguma, senhor presidente, com o relator. Então, o resultado é extensivo a todos os que foram anunciados. O tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro é o último da pauta. O PJE 2.10 0600221. Recurso no registro de candidatura, o cargo de vereador, 14ª Zona Eleitoral de Jaciara. Recorrente é coligação Jaciara no Caminho Certo. Recorrido Claudécio Gonçalves da Silva e o Partido Liberal de Jaciara. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório e já adianto que a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Doutor Érico Masson. Eu mantenho o parecer. Aqui só tem uma questão específica, que ele é fiscal de tributos lá na municipalidade, mas a peculiaridade é que ele está afastado do cargo porque ele é presidente do sindicato. Então, a questão gira em torno de qual é o prazo de desincompatibilização, se seria 6 meses para fiscal ou de 4 meses para dirigente de sindicato, né? E a Procuradoria entende, nesse caso, que o prazo é de sindicato, já que ele está afastado já das suas funções como membro do sindicato. Então, o prazo que ele deve observar é o prazo de dirigente do sindicato, que ele observou, isso é em conteste nos autos. Então, a Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso e a manutenção, inclusive, do seu registro de candidatura. Com a palavra, senhor relator. Senhor presidente, de forma sintetizando aqui, o recorrido, só os marcos aqui, o recorrido apresentou, como bem já expôs o MP, o recorrido apresentou requerimento de férias ao município de Jaciara, ele é servidor público de Jaciara, no dia 1/6 de 2020 até o dia 31/8 de 2020, tá? Assim como provou também o licenciamento temporário das funções de presidente do sindicato do CISPEJAC, no período de 1/6 de 2020 a 12 de dezembro de 2020. Esses documentos estão aptos a comprovar a sua desincompatibilização dentro do prazo legal, como bem explicitado pelo Dr. Érico Masson. Então, em consonância com o MP, eu estou negando o provimento ao recurso. Algum voto em sentido contrário, colegas?
Tem que, na verdade, é observar o espírito da norma, né? A norma quer impedir que o cidadão se beneficie, né, do seu exercício do cargo para obter algum tipo de benefício, né, de captação de votos. Se ele já está afastado, seria um contrassenso realmente exigir qualquer outro posicionamento. Então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Mauro, teremos leitura de acórdãos hoje? Sim, senhor presidente. Por favor. Publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referentes à sessão do dia 1º/12/2020. Acórdão 28.293, referente ao processo 0600-120-61. Acórdão 28.294, referente ao processo 0600-659-27. Acórdão 28.295, processo 0600-103-82 e, por último, acórdão 28.296, processo 0600-450-18. Era só, senhor presidente. Senhor presidente, o 2.11, Vossa Excelência adiou? 11, eu vou, inclusive, fazer eu vou conversar com Vossa Excelência, porque é uma matéria administrativa. Eu tenho uns ajustezinhos ali, eu vou falar com Vossa Excelência para depois a gente trazer para amanhã, sem falta. Está ótimo. Então, mas a ideia foi essa, apresentar e verificar o que Vossa Excelência faria de modificação. Mas eu vou falar em off, na sequência eu ligo para vocês, para a gente fazer uns ajustezinhos ali que eu estava observando, tá ok? Tá ok. Então, nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e tenhamos, então, um bom dia. Muito obrigado.